Seja muito bem-vindo, né? Nós vamos falar sobre a oportunidade de você se livrar de qualquer dívida por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. Eu sou da Geli Weipert, sou especialista em ataque a dívidas, educadora financeira. A ideia aqui é que você entenda que essa oportunidade é para você, que você também consegue, e para entender, poxa, se existe essa oportunidade, se você está falando que é possível eu me livrar de qualquer dívida por um valor 3 vezes menor, por que eu não consigo? É para mim? Funciona comigo? Mas será? Meu caso é diferente, né? O que tá pegando aí com você, né? Provavelmente você caiu aqui, ou no meu YouTube, ou no meu Instagram, porque você tem alguma dívida, seja ela em dia, ou seja ela em atraso. E hoje, inclusive, chamei os meus alunos, né? Os alunos da comunidade Mais Dinheiro Zero Dívidas, meus alunos do meu método, porque eu vou falar um pouco para vocês sobre o que mudou no mercado financeiro. E aí, depois de tantos alunos que você ajudou esse ano, né? O que você tem para contar para a gente de novo? E é muito louco porque eu quero falar hoje para vocês sobre coisas que eu nunca falei. Porque primeiro a gente testa, né? Primeiro a gente vai para o campo de batalha. E algo que eu falo muito para vocês é que, para você que não me conhece ainda, né? Trabalhei 8 anos em banco, estive na cadeira de gerente, sentei na cadeira de quem dizia assim, não tenho o que fazer, mas muito mais do que isso. Eu já estive aí exatamente onde você está hoje, com dívida. Os meus alunos estão no caminho, se livrando das dívidas, mas basicamente eu já estive aí. E eu devia para o meu chefe, né? Essa é uma história que, no momento oportuno, eu conto com um pouquinho mais de profundidade, mas eu vivi o caos de não saber como me livrar das minhas dívidas, de não ter a menor ideia de se era possível negociar, porque eu devia para o meu chefe, né? Eu sempre falo isso, eu devia para o meu chefe. Como é que eu ia chegar para o meu chefe e falar, não tenho dinheiro para te pagar, né? Me ajuda. Então eu fiquei calada, isso me custou saúde, me custou vida. E quando eu saí das dívidas, o sonho que eu tinha lá atrás de trabalhar no banco virou um pesadelo. Eu sempre falo isso para as pessoas, virou um pesadelo. Depois que eu saí das dívidas, eu não demorei nem um mês para pedir demissão do banco. Isso foi lá em 2016, né? Então, em 2017, eu comecei a fazer isso aqui que eu faço hoje. Porque eu entendo que a vida do endividado é solitária. Eu falo que 2 tipos de endividado. Aquele que está com o nome sujo, que já deixou de pagar alguma conta, que está com dificuldade de pagar as contas no mês, que está sofrendo, que está perdendo sono, e ele já está com o nome sujo. Parece que a vida dele, ele nunca mais vai voltar a ter crédito, ele nunca mais vai poder comprar uma coisa parcelada, o sonho da casa própria já era, ou o sonho da viagem, ou o sonho do carro, a vida virou pagar boleto. E o outro tipo de endividado, eu falo, que era a endividada que eu era, né? A endividada com o nome limpo, a endividada que pagava todos os juros para o banco e tinha que comer o que dava para comprar no mercado, né? De tirar coisa do mercado e fazer continha, sabe? Como é que eu faço para esse 1 quilo de carne dar para o mês? Mas eu estava pagando o juro para o banco. O juro para o banco eu estava pagando, meu nome estava limpo, né? Custe o que custar, a qualquer preço. Então, eu conheço esses 2 mundos, né? O meu mundo foi que, por eu não saber que existia uma possibilidade de fazer diferente, eu vivi esse martírio aí, né? E quando eu saí, a minha pergunta sempre foi assim, não é possível que não tenha outro jeito. Não é possível que só tenha esse jeito. E os números não mentem, eu vou falar um pouco sobre isso, de como é no Brasil, como que os bancos fazem. E aí eu olhava a situação de fora, e depois, principalmente de trabalhar no Santander, eu falei, eu entendi, né? É um sistema que existe. Como funciona no Brasil? A gente precisa comprar as coisas, todo mundo tem o sonho de comprar casa, reformar o telhado, mobiliar a casa, dar alguma coisa para o filho, ajudar o filho na faculdade. A gente faz o quê? Parcela no cartão de crédito, né? Pega um empréstimo. Então, assim, essa história poderia avançar aqui, a gente poderia falar mais um pouco sobre endividamento, mas eu já falo disso há muito tempo aqui, mas hoje eu quero te falar sobre isso. Dagi, pô, te conheço, já te sigo, vejo você falando, mas me aprofunda um pouco mais, né? Como que é isso por que é possível se livrar de uma dívida com um valor 3 vezes menor? Né? Explica para mim. E eu sempre falo, então o que é isso? Eu vou dar o calote no banco, eu não vou pagar o que eu peguei emprestado, né? Eu vou ficar lá com o meu nome com uma restrição interna, porque eu dei um balacobaco lá no banco para não pagar o que eu peguei emprestado. E eu quero explicar a primeira coisa, eu acho que é o mais importante aqui, né? Como eu falei, a galera tem uma ideia de que existe uma situação hoje de que as pessoas pensam assim, dever é estar com o nome sujo. E não é isso. O que é dívida? Dívida é quando você vai lá e pega um dinheiro emprestado ou compra alguma coisa para pagar depois. Basicamente isso. E o que é envolvido nessa transação? Um juro ao longo de um prazo.
Então, você pegou um empréstimo, ou você financiou o carro, ou você usou o cartão de crédito para pagar numa determinada data. O cartão de crédito, se você paga em dia, você vai pagar só o que você parcelou, e se você atrasa, tem juro. O empréstimo, o juro já vai lá no meio. Você pegou 5, vai pagar 10, parcelado em 48 vezes, dando um exemplo aqui bem simples. Então, quando você entende que são 3 elementos que compõem uma dívida, eu peguei um dinheiro ou comprei algo parcelado, eu tenho juro e eu tenho prazo. O que você pegou, você tem que pagar. O que você pegou emprestado, você tem que pagar. Você tem que pagar um juro. Mas qual é o juro que você tem que pagar? Qual é o juro? Qual é o preço desse juro? Quem é que coloca o preço desse juro? O seu juro é igual ao meu? O seu juro é igual ao coleguinha que ganha mais que você? O seu juro, né, por você ganhar menos, é mais barato? Ou será que ele é mais alto exatamente porque você ganha menos? Seu juro é mais alto porque o seu score é mais alto? Né? Seu juro é mais alto porque o seu score é mais baixo? Né? Qual que é a influência disso? Seu histórico de crédito, quanto você ganha, onde você mora, cidade que você mora, se é do interior ou da capital? Quem é que precifica o juro? Já parou para pensar? Quem é que bota preço nos empréstimos? Existe tabela? Né? Para e pensa para você entender. Então, quando você entende que existem essas 3 variáveis, então, peguei um dinheiro emprestado, tenho juro, e aqui do outro lado eu tenho o prazo. E aí você pensa, pô, então se a Dade está falando que eu não vou dar calote, se a Dade está falando que eu não vou deixar de pagar o que eu peguei emprestado, ou seja, se eu comprei no cartão 10 mil, eu tenho que pagar 10 mil. Se eu peguei um empréstimo de 10 mil, eu tenho que pagar 10 mil. Se eu comprei minha casa por 300 mil, eu tenho que pagar os 300 mil. Mas e o juro? O valor que você paga pelo o banco, ou o financeiro, ou o cartão de crédito te emprestar esse crédito, né? E é sobre isso que a gente entra com essa oportunidade de se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor. Porque tanto quando você está adimplente, ou seja, você está pagando as suas dívidas em dia, quanto você entra em atraso, o fator que faz a sua dívida ficar 10 vezes maior são os juros. Então, o que faz uma dívida ficar muito grande? O que faz o cartão de crédito virar uma bola de neve? O maior juro do Brasil é do cartão de crédito. Então, qual é o nosso ponto-chave de se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor? O ataque aos juros. A gente vai olhar para o juro, a gente não vai dar calote, a gente não vai deixar de pagar, a gente não vai dar prejuízo para o banco, dar um beleco-beco no banco lá e não pagar o que deve. Então, é importante vocês entenderem isso, porque o processo, a oportunidade de se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor, através de técnicas de negociação, existe exatamente porque toda dívida tem um juro. Se existe um juro, esse juro é alto, esse juro é baixo, esse juro está na média, ou será que esse juro está 10 vezes maior do que deveria? E você, por não ter parâmetro, por não saber o juro de todo mundo que mora na tua rua, você simplesmente paga. É sobre isso que eu tô falando. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Eu sempre falo, eles, o banco, o mercado financeiro. Eu sempre falo para as pessoas que eu vim do mercado financeiro. Eu entrei no banco, eu tinha, 19 anos. Eu tinha 19 anos quando eu entrei no banco. Eu era uma moleca que, antes de trabalhar no banco, eu tinha trabalhado numa oficina mecânica. Então, assim, eu trabalhava no faturamento ali, no contas a receber de uma oficina mecânica, de caminhão, enfim. Quando eu entrei no banco, eu descobri o que era o sistema financeiro. Então, assim, eu descobri o que era, né, o que era o sistema financeiro. E eu era pessoa, desde sempre, eu fui do atendimento, né, desde sempre eu trabalhei lá na frente, conversando com as pessoas. Então, o que o banco, ele tem que dizer, o que as financeiras, né, o sistema financeiro, ele existe para quê? Ele tem o dinheiro, que ele pega dos investidores, o dinheiro do banco, e ele empresta juro. E, através disso, o sistema financeiro lucra. O que é lucro? Vamos pensar no brigadeiro? Vamos pensar no brigadeiro. Alguém vai lá, faz um brigadeiro e gastou R$1 para fazer o brigadeiro. E aí vai lá e vende o brigadeiro por 2. Então, ela ganhou R$1 de lucro. Vamos colocar aqui. Agora, quando você fala de mercado financeiro, qual que é a função de um banco? Eu lembro muito como se fosse hoje um presidente do Banco HSBC, nunca vou esquecer ele, um cara que foi responsável, acho que por tudo que eu aprendi assim, de investimento, lembro muito como se fosse hoje ele falando assim, entendam de uma vez por todas, o banco não é uma entidade filantrópica, nós pegamos dinheiro barato e emprestamos para as pessoas cara e com o objetivo de gerar lucro. Banco não é instituição sem fins lucrativos, banco visa lucro, o seu papel é fazer o banco lucrar. E aí eu lembro que eu olhei para ele assim, falei assim, quase que eu falei assim, au, au,
Por quê? A gente tinha um monte de meta, a gente tinha que vender um monte de produto lá no banco, né? Gerente obedece e bate meta. E parece que eu não sabia muito por quê, né? Eu tinha que vender seguro de vida, por que eu tinha que empurrar um seguro junto com um empréstimo, por que eu tinha que renegociar e triplicar uma dívida para o cliente. Eu não entendi o porquê. Quando ele me explicou aquilo, eu falei, entendi, eu tenho que dar dinheiro para o banco. O meu trabalho é dar dinheiro para o banco, né? Ele é meu chefe. E quanto mais dinheiro eu dou para o banco, mais promovida eu sou. Não à toa, em 8 anos de banco, eu fui promovida 8 vezes. Não à toa, eu entrei como posso ajudar e saí como gerente de investimento, ganhava 10 mil por mês no Santander Select. Eu aprendi a trabalhar no banco, eu aprendi a fazer exatamente a função que eu fui contratada para executar, gerar lucro para o banco. Vocês estão entendendo isso? Então, assim, eu olhava para o meu cliente e eu me relacionava com ele. Pô, meu cliente, eu lembro dos nomes dos meus clientes, mas na relação onde eu estava ali, o meu papel era gerar lucro para o banco. Isso é um crime? Não, isso não é um crime. É o sistema. E é claro, né? É claro que um gerente de banco, cumprindo a sua função, garantindo o teu trabalho, ele vai olhar para você e vai falar, não tem como parcelar. Olha, infelizmente, não tem como reduzir. Te resta pagar, né? É claro que o gerente vai falar, olha, infelizmente não tem o que fazer, né? Esse aqui é o menor juro que eu consigo. E a gente precisa começar a nossa conversa colocando isso aqui na mesa, porque é para entender que é contra, que não é, eu não gosto de usar essa palavra contra, mas do outro lado é esse sistema que existe. E a gente pode entrar aqui num viés político, num viés Brasil, e a gente vai falar, e é assim desde que o mundo é mundo. É assim aqui no Brasil, tem países que o juro é mais barato, mas talvez você saiba, talvez não, mas o Brasil tem um dos maiores juros do mundo, tá lá no ranking, lá em cima. Então, de todos os países do mundo inteiro, o juro do Brasil tá lá entre os mais altos. Então, eu sei que parece assim um pouco técnico, né, esse assunto, e aí você fala, tá, Daj, pô, mas você tá me falando de mercado financeiro, você tá me falando de juro, pô, tá complicado, Daj, vou sair. Pega aqui comigo. Você precisa entender que venderam para você uma figura de... As propagandas de banco são incríveis. Então, assim, venderam você a figura de... Tá aqui o cartão para você comprar sua TV em 12 vezes e tá tudo bem comprar TV em 12 vezes, né? Só que é preciso que você entenda que essa operação tem o objetivo de gerar lucro para o banco. E, a partir do momento que você vai lá, pega o dinheiro e você vai se propor a pagar e você tem algum problema e você perde o emprego, ou você gasta mais do que ganha, ou você perde o controle do seu cartão de crédito, e todos os motivos que te levaram até o endividamento, dos mais simples aos mais complexos, você tem que entender que é esse mundo que você faz parte. Então, assim, eu brinco aqui, né? Eu faço minha rota de live, e é muito engraçado que eu coloco os pontos aqui que eu quero falar, e quando eu começo a falar, eu mudo tudo que eu ia falar. Por quê? Porque esse entendimento de quem é você e quem é o sistema financeiro é o nosso começo de conversa. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Se eu estou dizendo que esse sistema existe e que eu estou falando isso para você e que provavelmente você até me entende num primeiro momento, mas que você viveu a tua vida toda olhando o banco como o banco maioral, ele que manda, eu obedeço, olhando o gerente como a figura que nasceu para te ajudar, e de repente aparece uma louca dizendo que você pode reduzir seus juros, que você pode se livrar de todas as suas dívidas, ter paz, voltar a dormir, né? Ter sua felicidade de volta, voltar a ter sorriso no rosto, se livrando da sua dívida, pagando pelo valor justo, sem pagar menos que você pegou, sem fazer nada errado, sem ter problema, ficando com o score 900. Ontem eu atendi uma cliente minha que está com o score 900. E aí você entende isso e você fala assim, pô, peraí, e não vai ser do dia para a noite que você vai falar assim, tá, sair da posição de a pessoa que recebe o não para a pessoa que vai buscar o sim. E é isso que a gente vai construir aqui. Você está numa posição, né? A gente vai falar isso lá no final, estava numa posição passiva, tá difícil, tô perdendo o sono, não sei mais o que fazer, não sei por onde começar, não sei para quem peço ajuda, só fico procrastinando, jogando o problema para frente, eu não sei mais o que fazer, ou eu nem sei, será que é para mim esse negócio, para a posição de beleza, eu vou começar. É isso que eu prometo para vocês. E por onde que eu começo? Então, só que eu só tenho como decidir dar um passo quando eu entendo qual é o meu próximo passo.
Eu falo isso sempre para as pessoas, né? Eu tenho que entender qual que é o meu próximo passo, porque hoje eu estava até querendo testar essa sala aqui. Falei, vamos ver como que é a sonoplastia daqui, se o pessoal vai conseguir me ouvir, se a gravação vai ficar boa. Mas eu tinha que testar. Poderia até testar offline, mas eu queria testar ao vivo. Deixa eu ver como é que vai ser aqui ao vivo, né? Porque tem outra sala ali e tal, enfim, tem várias salas aqui. Eu falei, deixa eu testar essa. Então, você precisa saber qual que é o seu próximo passo. O que é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Dito isso, eu falei para vocês que eu ia falar algo diferente de tudo que eu já falei aqui. Então, o que é importante eu falar aqui para vocês? Muita gente confunde, principalmente, e é muito louco, né? Porque eu faço parte desse mercado, do mercado de informação, do mercado de educação. Eu não sou a pessoa que dá dica, eu sou uma mentora de um método, né? Eu criei uma metodologia testada, com um monte de resultado, e eu falo sobre essa metodologia aqui. A metodologia da DGL, metodologia, as técnicas de negociação que eu testei, que deu certo com os meus clientes e que encurta o processo que eu demorei 4 anos para sair, fazendo com que eles façam isso 10 vezes mais rápido e que eles se livrem de todas as dívidas deles, vão viver em paz, né? Então, quando eu falo isso aqui, é porque eu vim de um mercado onde, quando eu colocava no YouTube como sair das dívidas, o primeiro vídeo que aparecia é: pare de pagar suas dívidas. E eu não posso dizer para vocês que lá em 2017, 2018, com a experiência que eu tinha, com os casos reais que eu tinha, eu falei isso. Ó, se você está devendo cartão de crédito, o melhor caminho é você parar de pagar. Porque se você não está conseguindo pagar, você vai fazer o quê? Vai deixar de comer para pagar o cartão de crédito? Só que o que mudou? A gente vive, nosso país está sempre crescendo, as coisas estão evoluindo, né? Tudo vai acontecendo. E o mercado financeiro visa lucro. Viu por que eu precisei explicar para vocês o que é que eu estou falando? Quando eu falei para vocês que o mercado financeiro visa lucro, né? A partir do momento que uma pessoa vai chegar e vai falar assim, não vou pagar, o banco vai ter uma perca, ele vai ter um problema. Então, as coisas vão acontecendo e as coisas vão caminhando e parece ser muito simples chegar num vídeo na internet e falar, para de pagar. Aí eu sempre, quando alguém me fala isso, eu falo assim, explica para mim como é que para de pagar uma casa. Explica para mim como é que para de pagar um carro. Explica para mim como é que para de pagar um consignado, que desconta direto na folha. Explica para mim como é que para de pagar uma dívida tendo um monte de responsabilidade que você precisa estar com o nome limpo. Né? Porque nome limpo, como é que você vai alugar uma casa com nome sujo? Aí você mora de aluguel e vai ficar com nome sujo? Então é muito fácil falar, é só parar de pagar e depois o banco vai negociar. E o que acontece no meio do caminho? E aqui é essa mudança de posicionamento, de fala, que eu queria trazer para vocês. Né? Durante muito tempo, as pessoas vinham aqui e a gente falava muito sobre isso, sobre deixar de pagar e negociar. Acontece que o mercado financeiro não vai perder dinheiro, por causa de videozinho do YouTube. Então, hoje, na vida real, deixar de pagar uma dívida pode ser o maior erro que você vai cometer se você fizer isso, simplesmente deixei de pagar. E aqui eu não vou aprofundar, né, não vou entrar na profundidade do que está acontecendo, dos movimentos que estão acontecendo, de como os bancos são, de como os bancos estão se posicionando, das coisas que acontecem. Eu vou falar para você a notícia boa. Eu acho que é importante falar a notícia boa. Por quê? Vir aqui falar para vocês dos riscos que tem dever, quem já foi comprar alguma coisa, tentar fazer um financiamento e receber um puta de um não na cara, sabe como que é horrível não ter um nome para usar. Vocês sabem. Eu fiquei com o nome sujo um período. Né? Eu falo para todo mundo, depois que eu abri minha empresa, eu cuido do meu nome, eu rastrei meu CPF, porque eu tenho uma empresa. O nome da minha empresa, o meu nome é sempre avaliado na hora de eu abrir um cadastro para vender curso, para fazer uma forma de pagamento. Agora mesmo, a gente fez um cadastro numa empresa de forma de pagamento. Eles avaliam meu CPF. Quem que é essa menina? Então, assim, o seu nome é algo que é importante. Hoje eu falei com uma pessoa no telefone, eu quero fazer uma portabilidade. Eu falei, quanto que é seu score? 540. Eu falei, esquece. Com score abaixo de 700, você não financia a casa. É regra do mercado, score acima de 700. Né? Score, para quem não sabe, é a nota que o mercado financeiro te atribui de bom pagador e mau pagador. Vamos colocar aqui, tá? Sendo 0 muito ruim e 1000 muito bom. E o que varia entre isso tem as faixas lá. E aí eu trago isso aqui porque quando
a gente vem e fala, quando você deixa de pagar, depois chega uma proposta. Eu tenho a galera que fala assim, beleza, então, massa, bate aqui, valeu, falou, vou parar de pagar. E você tem a galera que fala assim, o quê? Deixar de pagar? Que é a maioria, inclusive. Deixar de pagar, aquilo, meu Deus, você tá louca? Meu nome, meu Deus, meu telefone vai parar de tocar, meu marido vai me matar. Né? Então, a gente tem os dois públicos. E é necessário entender que qual é a boa notícia, né? A boa notícia é que os bancos, as financeiras, as empresas, elas estão de portas abertas para negociar. Significa que é só eu bater lá e vou conseguir? Não, não significa isso. Significa que todo mundo consegue? Não, não significa isso. O que significa que a oportunidade de qualquer pessoa decidir que ela vai olhar para a dívida dela, entender qual é o juro dessa dívida e decidir que ela vai correr atrás dessa oportunidade de se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor através de técnicas de negociação certeiras, específicas para o caso dela, ela consegue. Então, assim, na última turma do Mais Dinheiro Zero Dívida, foi muito bacana, porque eu tive uma turma muito diferente. Então, se a turma 14 está por aí, vocês são uma turma diferente. Por quê? A turma de vocês, desde o dia 0 que a gente formou essa turma, a gente praticamente não falou sobre pare de pagar suas dívidas, você vai ter que parar de pagar. Eu não trouxe esse assunto aqui, porque nós já vimos no processo de acompanhar os nossos alunos há mais de 8 meses, desde dezembro, janeiro, mais ou menos, eu estava acompanhando e aplicando com vários casos do tipo, vamos negociar e conseguir a redução dessa dívida sem impactar o seu nome, para que você continue tendo o teu nome. Se você não está super endividado, eu vou entrar aqui no super endividamento, não tem porquê. Se você está conseguindo, vamos conseguir negociar essa dívida. E aí os casos começaram a se acumular. Então, os casos começaram a vir um atrás do outro, até que agora, há uma semana atrás, eu tinha uma negociação com o Itaú com 15 dias. 15 dias! 15 dias! Aplicando o método tintim por tintim, a dívida do cartão de crédito, que eu não vou lembrar o valor exato agora, mas era algo tipo o banco cobrando 9, fechou a negociação por 6, se eu não me engano, que era o valor que ela devia. Só que, meu Deus, olha só, a pessoa, em um parcelamento de cartão de crédito, a dívida puxou de 6 para 9, 3 mil de juros. A gente está falando de, a dívida saiu de 6 para 9 mil. Isso é um caso, né? A gente sempre procura colocar os depoimentos dos nossos alunos aqui no Instagram. Até hoje mesmo a gente entrou em contato com essa aluna para ela descrever os valores para a gente. E é isso. O que ela fez? Daj, como é que ela conseguiu? Ela aplicou as técnicas para o caso dela, porque a situação dela é a situação dela. E eu vou chegar no como, mas o que acontece? Daj, se eu tô super endividado, eu já tô com o nome sujo, eu já deixei de pagar. E o que é o super endividamento? Pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas. Pessoas que não estão conseguindo honrar com seus compromissos básicos. E aí, para os super endividados, a gente precisa entender que existe o superendividamento, que são as pessoas que estão nesse cenário, que devem muito, o valor é muito alto, normalmente muito, muito mais do que 50% da renda. Então, se eu ganho 4, eu estou devendo mais que 2, que era o meu caso, quando eu devia, eu estava superendividada. E aí, o superendividado, pareceu que ia surgir uma lei maravilhosa que ia resolver a vida do superendividado. E isso não aconteceu. Eu já falei sobre isso em uma outra live, já falei sobre isso aqui, mas basicamente a lei do superendividamento, ela trouxe luz para dizer esse problema existe, ela passou anos em aprovação, esse problema existe e agora, né, os bancos, eles estão cientes da lei, eles sabem que existe, então, para os superendividados, muitas vezes eles já estão com o nome negativado, e essa oportunidade para eles também. Também é possível que eles consigam, que você, que está superendividado, vou falar que você, né, que está com superendividamento, com mais da metade da renda comprometida, que já deixou de pagar alguma dívida, que já está com o nome sujo, ou que está superendividado, mas está pagando tudo, também funciona para você. Só que aí a gente abre uma aspas, né? Porque o superendividado, muitas vezes, a fatura do cartão de crédito já está 3 vezes maior, 10 vezes maior. Como é que ele vai falar? Vou parcelar essa fatura. Então, às vezes, o embate de quem está superendividado, a negociação um pouquinho mais profunda, porque vai ter que ser analisado o cenário de superendividamento, total das dívidas, tal. E o que eu quero dizer com isso aqui é que de uma vez por todas, e eu tenho certeza que eu nunca falei isso tão de boca cheia, né? Hoje,
Mais Dinheiro Zero Dívida, a metodologia que eu ensino, nós temos 10 técnicas de negociação. E nenhuma delas é pare de pagar suas dívidas e durma em paz. Não é sobre isso. Você jamais, saiu um vídeo onde eu falei isso, né? A diferença de você negociar uma dívida é você, antes de atrasar, ou você, ali, quando está atrasado, se posicionar, porque você e mais 60 milhões de brasileiros estão com dívidas. Alguns em dia, outros em atraso. Né? Esse número é mais de gente que está inadimplente, mas é você entender que, peraí, eu não estou sozinho nesse universo de quem tem dívida, não sou eu a única pessoa que tem dívida no mundo e que eu estou lascado e eu tenho que aceitar isso. Prestem atenção no que eu estou dizendo, vou repetir. Se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor não tem absolutamente nada a ver com você parar de pagar suas contas como um adulto irresponsável, que eu sei que não são as pessoas que estão aqui, e ver seu celular tocando o dia inteiro e simplesmente falar, vou ficar com o nome sujo e deixa caducar. Isso é pilantragem, isso é desonestidade, isso é falta de conhecimento. E isso definitivamente não é o que eu ensino aqui. Isso definitivamente não funciona. E às vezes, quando eu posto um vídeo aqui, vem algum abençoado e fala assim, é só deixar de pagar. É só deixar de pagar, né? É só deixar de pagar e depois você faz negociação com desconto no Serasa Limpa Nome. Não funciona assim. Não funciona assim. E a pessoa que hoje, né, estou gravando esse vídeo em setembro de 2021, que toma a decisão de agir de forma irresponsável, porque a partir do momento que você assinou um contrato, você deve, ela está tomando a decisão de correr os riscos totalmente desnecessários por não buscar pagar sua dívida por um valor 3 vezes menor. Por simplesmente não olhar para essa oportunidade e falar, pô, peraí, eu devo, tá, eu devo. Beleza, fiz um empréstimo, beleza, peguei o dinheiro, eu devo. Tá, agora eu vou negociar. Então tá, o que eu faço para negociar? Então, quando você entende e sai e aí eu não vou entrar aqui num papo de mentalidade, de posicionar, não vou entrar nessa conversa, vou entrar na conversa de entender. Eu expliquei para vocês primeiro, vou recapitular rapidinho, expliquei para vocês primeiro por que é possível se livrar de qualquer dívida por um valor 3 vezes menor, entendendo que dívida é dívida, o que você pegou emprestado e mais juros, e a gente ataca o juro para reduzir ele, porque o juro varia referente a trocentos mil coisas, até pela sua cidade que você mora, o juro pode ser mais caro. E aí, como eu falei, é outra conversa longa, porque juro não tem tabela. Tem lá a tabela do Banco Central, mas o juro que seu gerente, seu banco te dá, você não sabe qual é o juro do seu coleguinha. Ah, mas o meu consignado no meu órgão é 1%. Vai lá ver se seu coleguinha que ganha mais que você não tem uma taxa menor que a sua. Vai lá ver, entendeu? Então, a precificação de juros é de acordo com o cadastro. E aí é preciso você entender que, então, peraí, a DAD está me trazendo luz, que existe essa oportunidade, e ela está dizendo para mim que, se eu estou em dia, eu também posso. Se eu estou me matando para pagar, para manter meu nome limpo, eu também consigo. E se eu já estou em atraso, eu também posso. E se eu pensava que era só parar de pagar, já nem fica aqui. Que isso aqui não é para você. Para você que quer só deixar de pagar, vou rezar por você, para que você não vivencie o que eu tenho recebido direct todos os dias de pessoas falando que viram um vídeo na internet dizendo pare de pagar suas dívidas, fizeram isso, ou então fizeram da cabeça, fizeram sem metodologia, fizeram sem técnica e simplesmente estão lidando com as consequências. Por quê? Deve. Estou junto com 60 milhões de brasileiros e do outro lado o sistema financeiro que quer lucrar. Deve. Você não está negando que deve. E eu vou pagar. Vou pagar pelo valor justo, por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. Porque o juro simplesmente era 6 mil e virou 12 mil, depois virou 18 mil. Turma, o Banco do Brasil tem 54 milhões de clientes, né? Grava aí. O Banco do Brasil tem 54 milhões de clientes. Eu entrei no site, né, que registra os pedidos de algo para o banco através dos órgãos reguladores, e nos últimos 30 dias, somente 1.400 pessoas pediram algo para o Banco do Brasil através dos órgãos reguladores dos bancos. Eu vou repetir a informação para você. Dos 54 milhões de clientes que o Banco do Brasil tem, apenas 1.400 pessoas levantaram a mão e falaram assim, bora resolver nosso problema aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Quando eu faço essa conta, 1.400 pessoas versus 54 milhões de clientes, eu estou falando de infinitamente menos de 1%. Vou dar outra informação para vocês. O Brasil tem mais de 60 milhões de endividados. Tem algum problema os bancos lucrarem? Eles vão continuar lucrando. A questão é, e você vai continuar pagando um juro 10 vezes maior do que você precisava pagar? Ou você vai olhar e falar, eu vou brigar pelo meu? E é muito louco, porque eu gosto de trazer isso para vocês, sabe? Beleza, eu errei, eu parcelei o cartão, mas, cara, de verdade, isso que eu tô falando para vocês é informação que muita gente não tem sobre como as coisas funcionam nos bancos, e você precisa entender que a culpa não é tua, totalmente tua, porque você não sabia de nada disso. Você queria comprar tua casa, você teve lá seu primeiro cartão de crédito, pôde comprar roupa para o seu filho parcelado, pôde comprar toalha, como meus alunos falam, eu vou comprar toalha para minha casa, montou seu enxoval, montou sua casa e parcelou em 12 vezes, depois a água virou, esse enfim, o que aconteceu agora no mundo, problema, perde emprego, aumenta a gasolina, enfim, tantas coisas que aconteceram. E aí, a gente tem 60 milhões de brasileiros endividados. São essas pessoas que trabalham, a gente brinca, 4 meses para pagar imposto e o resto do ano para pagar juro para o sistema financeiro. E esse é o cenário. E aí pode piorar um pouquinho mais. Das pessoas endividadas, pega numa sala 10 pessoas, 8 estão devendo cartão de crédito. O juro mais caro de todas as dívidas. Não tem dívida mais cara que cartão de crédito. O juro de cartão de crédito às vezes é mais alto que juro de agiota. E aí, beleza, Dade, para de me assustar. Vamos pensar o seguinte, né? Eu tô tentando me livrar das dívidas, Dade. Eu fui no banco, Dade. Eu liguei, eu tentei negociar. Cara, eu já fiz um bem bolado, já tentei pegar um consignado e pagar o cartão de crédito. Eu já tentei pegar um empréstimo pessoal e pagar a escola que estava atrasada. E no final das contas eu me embolo todo. Eu não consigo, Dade. Você diz que pode, mas de verdade, na minha situação eu não consigo. Eu já tentei, eu estou há anos tentando, mas eu não consigo. E aí eu quero que você analise isso que eu te falei, sobre você analisar agora o aspecto de, cara, eu não sabia que era assim, eu não sei quanto que é o juro de outra pessoa, eu não sei quanto que é a média de juro, eu não sei nem se meu juro é baixo, é alto ou é muito acima do que eu deveria. Fiz um compromisso e busquei honrá-lo. E todas as minhas atitudes foram para manter o que eu devo em dia. E eu sigo aqui ou não dei conta e deixei atrasar. E aí, quando você entende, você fala assim, então eu tentei, mas eu tentei de uma forma que não funcionou. Mas a Dade está me falando que tem uma forma diferente. Que a partir do momento que você entende que a gente tem dívida, juro, e o juro é onde está ali normalmente o problema, aonde está a necessidade de atuação, a oportunidade de se livrar dessa dívida por um valor 3 vezes menor, você consegue abrir o olho e falar, eu tentei, mas eu tentei de uma forma que não funcionou. Tem uma forma melhor? Tem. E é isso que eu ensino aqui. As 2 palavrinhas que vocês mais falam no direct, nos comentários, em qualquer lugar. O gerente, o banco. Né? Vocês usam essas 2 palavrinhas. Quando vocês falam gerente, é porque vocês têm uma pessoa de referência lá no banco, que às vezes nem é gerente, mas é um gerente, uma pessoa, ou alguém que você ligou, né, alguém que você ligou e falou, e a pessoa te disse, aqui tem até um meme nas minhas redes sociais, não tá tendo essa opção, senhora. Então, assim, não tem essa opção, não há o que fazer. E aí eu costumo dizer que você falou com as pessoas erradas. Quando eu comecei a falar aqui com vocês, eu disse, eu trabalhei 8 anos no banco e o meu trabalho era dar lucro para o banco. Jamais o banco deixaria na minha mão, uma funcionária de atendimento, o poder de reduzir o lucro do banco. Então, o gerente, ele não fala isso, ele não diz não para você, ele não fala assim, não, João, não, Maria, porque ele não quer te ajudar, porque ele não pode, ele nem sabe, né? Eu sempre brinco que quando os meus alunos vão falar com os gerentes nem sabem, né? A gente faz o protocolo realmente, né, de ir lá falar com o gerente, tentar registrar, fazer bonitinho como é que foi feito, mas a gente faz literalmente para cumprir a regrinha de ter que passar pelo gerente, de dizer que foi lá. Por quê? O gerente não tem nem conhecimento desse mundo, desse universo das áreas de negociação do banco. Por quê? Porque o papel do gerente é exatamente dizer não para que a pessoa vire as costas e fale, não tem jeito, vou continuar pagando. E quando você entende isso, você é duro, a gente vê que, putz, realmente esse sistema existe,
E agora, o que eu faço? Só que é exatamente para você entender. Depois do gerente, existem pelo menos 4 hierarquias, a gente chama de hierarquias, 4 hierarquias para você passar. O gerente, como eu falo, é a área, é a ponta. É literalmente a ponta, é a frente do banco, é a fachada. Né? O banco é muito mais para trás, é muito mais coisas, são muito mais áreas, são muito mais hierarquias, né? E procedimentos, enfim, e que são as técnicas que eu sempre falo aqui. Então, é preciso que você entenda que, se até hoje você responsabilizou o gerente, o banco, por você não ter conseguido se livrar das suas dívidas por um valor justo, pagar o que você deve, mas não 10 vezes mais do que você deve, é porque você estava falando com as pessoas erradas, porque você não sabia que podia ser diferente, que devia ser diferente. E é isso que eu estou trazendo aqui para você agora. Essa compreensão de que o gerente, cara, é um funcionário. E normalmente é uma pessoa que tem um coração bom, ou uma pessoa que não tá ali só para ganhar o dela, e ela não tem caneta para autorizar nada. Então, assim, e talvez os meus colegas gerentes de banco ficam puto comigo, mas vocês sabem que é assim, eu já estive aí, eu não falo com a propriedade de quem conhece o gerente, eu falo com a propriedade de quem já foi. Né? Quem quiser caçar umas fotos aí, eu fui gerente Select, fui gerente do HSBC, enfim, com a propriedade de quem, por raras vezes, conseguia fazer alguma coisa que reduzia a dívida de alguém. E aí eu brinco com todo mundo, que quando eu fiz ainda, quase fui demitida. Uma vez eu fiz uma negociação muito boa com o cliente, eu quase fui demitida porque eu não deveria ter feito, foi um erro do sistema. Então, entendam isso, sabe? E aí, quando eu entendo, quando você passa por isso, então, peraí, então eu já entendi que eu estava fazendo de uma forma que não funcionava muito bem, eu já entendi que não é o gerente e o banco, mas aí vem a terceira frase que eu mais recebo aqui. Não, Dash, tudo isso que você está falando para Natasha, é para o Paulo, é para o José. Meu caso é diferente. Algo que vocês mais falam aqui é da particularidade do caso de vocês. Porque aqui no Rio Grande do Sul é o caos. Porque aqui em Brasília é só BRB que manda. Não, Dade, é Banco do Brasil. Ó, da GL, Banco do Brasil, eu já falei com meus colegas tudo aqui dos órgãos, não vai. É isso aqui mesmo, tem que pagar. Várias coisas que vocês vão construindo por estar num ambiente de pessoas que também não conseguem, né? Eu sempre falo isso, de ouvir, de ver as notícias, de ver que os bancos, as financeiras, o mercado financeiro está sempre ganhando mais dinheiro e as pessoas estão cada vez mais endividadas, né? Agora mesmo saiu o índice de que aumentou muito a quantidade de famílias endividadas. E é isso, é o que temos para hoje, né? Não tem como mudar. E aí eu preciso trazer para você uma realidade assim, de verdade, né? Vou falar uma coisa meio dura aqui. Bota no Google quantidade de endividados no Brasil 2021. Você realmente acha que o seu caso, entre 61 milhões de pessoas, ele é extremamente diferente? Não, o seu caso não é diferente, ele é único, é o seu caso. Ninguém tem o seu CPF, ninguém sabe o que você vive, ninguém sabe quantos filhos que você tem, quanto custa o aluguel aí, quanto custa a gasolina aí, quanto é que ninguém sabe do seu caso. O seu caso é único, mas ele não é diferente. Ele é muito parecido, com certeza, com uma pessoa que mora numa outra região. E aí, quando a gente entende que o meu caso é único, por quê? É a minha vida, são as minhas condições, é o que eu estou vivendo. Se meu marido sabe, se meu marido não sabe, se eu sou assalariada privada, se eu sou assalariada pública, se eu ganho 5 ou se eu ganho 2. A história de quem ganha 5 não tem nada a ver com a história de quem ganha 2, que não tem nada a ver com a história de quem ganha 10 e está endividado. Então, quando você entende, então, seu caso é diferente, provavelmente não. Você faz parte da estatística dos 60 milhões de pessoas que estão devendo, fora os que estão em dia, cheio de dívida sem conseguir pagar ou pagando ali, se matando para pagar. Só que seu caso é único. O seu caso é o seu caso. E aí, quando você entende isso, você fala, então, peraí, não é que meu caso é diferente, não é que meu caso não tem a solução, é que eu preciso dar uma solução para o meu caso. Né? A solução que vai funcionar aqui para mim, nas condições que eu tenho, sabendo que eu gasto tanto de mercado, que eu gasto tanto de escola das crianças, que eu tenho um filho que precisa ter plano de saúde, não pode ficar sem plano de saúde, que eu tenho que ter um carro, porque eu tenho 3 crianças, eu não posso simplesmente falar,
vou vender o carro e andar de Uber, que eu tenho que ter casa, que não é assim, vou ficar vivendo de aluguel e toda hora mudando de casa. Então, é entender que, e essa acho que é uma principal diferença do que eu falo aqui, eu não vim aqui, né, falar para você, você tem que vender seu carro, você tem que fazer tal coisa. Não, eu quero que você entenda aqui, é o seu caso, é a sua vida, mas existem outras pessoas devendo cartão, existem outras pessoas devendo consignado, existem outras pessoas devendo empréstimo, existem outras pessoas devendo casa, devendo carro, devendo agiota, devendo loja, devendo carnê, devendo luz, devendo água, devendo plano de saúde, devendo condomínio. E aí, quando você entende que toda e qualquer dívida, você pode se livrar dela, pagando o que você deve, sem pagar 10, 20 vezes mais, e sim pagando por um valor 3 vezes menor, ponto, você entende. O meu caso é único, mas o meu caso é semelhante ao de todas as outras pessoas que fazem parte desse sistema que cobra juro 10 vezes maior do que precisava cobrar, simplesmente porque sabe que você não sabe, ou não sabia que podia ser diferente, que devia ser diferente. Estão entendendo o que eu tô falando? E é louco, né? Eu tô falando isso pra vocês e é muito engraçado, porque eu acho que a coisa mais maluca que tem nesse universo de dívida é que, cara, ninguém chega numa roda de cerveja, é muito louco. Ninguém chega numa roda de cerveja e olha pro amigo assim, ô fulano, quanto é que você paga de juro no seu cartão, no seu consignado? Ninguém chega numa roda de comadre, né, no final de semana e fala assim, ô comadre, eu parcelei meu cartão de crédito, menina, era 6, virou 9. O seu também é assim? Endividado vive uma... Quem tem dívida, eu não gosto dessa palavra endividado, né? Quem tem dívida vive uma jornada solitária. Ninguém quer contar seus fracassos para os outros, né? De vez em quando solta um, não, eu tô sem grana, não vou hoje não, pô, não vai rolar fazer uma festa, não vai rolar fazer um churrasco, não, cara, vou ficar em casa mesmo, né? Vamos almoçar, pô, não vou, cara, hoje não, e na verdade você não vai porque você não tem dinheiro para rachar uma conta. Né? Quem nunca deixou de ir num happy hour porque não tinha dinheiro para rachar uma porçãozinha de bolinho de bacalhau. Então, as pessoas não conversam sobre isso. Ninguém fica compartilhando, né? Ninguém fica compartilhando assim, ô fulano, quanto que você deve consignado? Né? Você deve cheque especial? Quanto é que é o juros do cheque especial lá do seu banco? Eu tô no vermelho, já tem 3 meses pagando 10%. Ninguém conversa sobre isso. E aí você pensa assim, né? Se eu não sei, se você não fala, se ninguém fala, né? É o banco que tem a informação de todo mundo, as financeiras, o mercado financeiro. Como eu falo, não coloco a carga só sobre os bancos, é o mercado financeiro, é o sistema que roda no Brasil. E se você não se empodera, não entende, né? E você pode, é isso que eu tô para dizer aqui, que você pode, que você consegue, só que a gente precisa ir colocando aí um tijolinho de cada vez. Então entenda isso, sabe? O teu caso é único. Porque, cara, só você tem sua vida. Na boa. Teu DNA é só tu que tem mesmo. Mas é você pensar que, caraca, cartão de crédito, se eu botar 10 pessoas numa sala, 8 devem. E aí você leva esse número daqui, né? Porque aí você entende que não sou só eu que estou devendo cartão de crédito, não sou só eu que sou funcionário da prefeitura de Taubaté e que não consigo negociar com o Banco do Brasil. Estou dando um exemplo aqui, tá? E aí, quando você entende isso, você deve... Normalmente, eu gosto de trazer casos práticos para vocês. Então, assim, eu sempre falo muito da Fran aqui, né? Que foi uma das minhas primeiras alunas, assim, que me fizeram entender que a metodologia que eu criei funcionava. E ela tem uma situação extremamente particular. Ela tinha uma renda, morava numa região onde estava com trocentos problemas de convênio de consignado do governo de Minas Gerais, morava numa região que, querendo ou não, o custo de vida dela era mais barato do que muitas vezes uma capital. Se ela morasse em Belo Horizonte, a vida dela ia ser outra. Ela mora numa cidade menor, até fui lá visitar ela esses dias. E aí, então, as condições dela eram: ela tinha uma renda, ela tinha dívidas, só que o que ela ganhava não era suficiente para ela pagar as contas. Logo, ela vivia no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito. Ou seja, ela estava num cenário de superendividamento, mas com uma renda de mais de 10 mil reais. Aí eu passo e ela conseguiu, pagou uma dívida de 45 por 15, enfim, tem muita história da Fran para contar, mas estou dando um caso. Então, o caso da Fran era diferente? Não. Era o caso da funcionária pública que renovou 50 mil vezes o consignado diminuiu o salário dela e ela começou a usar cartão de crédito, cheque especial, precisou financiar um carro porque teve filho, perdeu um filho, precisou se recuperar da perda de 2 filhos, depois queria engravidar de novo e foi vivendo a vida e foi se endividando. Caso de uma pessoa.
Aí você tem uma outra pessoa, que eu gosto muito de falar da Adriana, que para mim já é, tipo, eu falei da Fran, funcionária pública, que ganha um salário relativamente bom, e aí eu vou para a Adriana, uma auxiliar de serviços gerais que ganha R$ 1.000. Meu Deus, R$ 1.000. R$ 1.000 devendo mais de 30. Como é que uma pessoa que ganha R$ 1.000 e deve mais de 30 vai conseguir se livrar das dívidas? Só tem um jeito, se livrando pelo valor justo. Então, quando eu falo dessas diferenças para vocês, a Adriana foi um caso que, inclusive, é uma das alunas que eu mais falo dela aqui na internet, porque é uma auxiliar de serviços gerais que não se sentiu o cocô do cavalo bandido, como eu brinco, que não olhou para o quanto ela ganhava, que não olhou para o nível de instrução dela. A Adriana mal abria a boca nas mentorias, porque ela não sabia, ela tinha vergonha, né? Não sabia falar, tinha vergonha de olhar na câmera, morria de vergonha, estava em depressão, e conseguiu. E esse é o ponto, conseguiu mesmo ganhando R$ 1.000, né? E aí você pensa, meu Deus, como é que uma pessoa vive, né, ganhando R$ 1.000? Pô, tem a história dela, né? A cidade onde ela mora, a rede de apoio que ela tem, que ela estava lá, ajudava os pais dividiam ali a renda, cidade, estilo de vida, padrão de vida, né? Cidade pequena, estrutura de vida, mas ela também conseguiu. Tem live dela aqui, né? Tem live da Fran, tem live dela. E, curiosamente, aí a gente vai para um outro extremo. Aí você tá falando, Daj, a Adriana deve 30, eu devo 500. Né? Eu puxo lá um Serasa meu, ou eu puxo um relatório lá no Banco Central, eu devo 500. Esse povo aí não é igual a mim, não. Eu devo muito, eu devo 200. Eu já vi lá. Então, assim, aqui dentro do Magia Zero Dívida, eu tenho dívida de 30, eu tenho dívida de 200, eu tenho gente que ganha 500 mil, deve 500 mil. E aí eu tenho o meu caso, eu sempre falo, meu caso mais complicado era um caso de R$ 500 mil de dívida, que foi resolvido. Sem processo judicial, sem precisar brigar com ninguém, e aí eu tava até rindo, porque eu falei, seu score tá melhor que o meu, né? Porque a pessoa voltou a ter crédito, porque negociou, porque pagou justo, não ficou com histórico, não ficou com restrição, não ficou com nada. E aí, entendendo isso, o que eu quero trazer para vocês, né? Eu sei que surge a coisa do meu caso é diferente, mas é você entender que seu caso, ele é único, porque é o seu caso. Mas, no fundo, todas essas pessoas, as dívidas eram a mesma. Consignado, cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, financiamento de carro, financiamento de casa e tananana. Dívida com banco, dívida com financeira, dívida com agiota, dívida com condomínio, dívida com plano de saúde e tudo resolvido. Próximo ponto. Daj, vamos lá entender. Vamos entender um outro ponto agora, tá? Caminhando aqui já pra gente fazer o fechamento que eu falei para vocês, né? De vocês saírem daqui e falar o que eu faço agora. Como eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir. O que vocês têm feito que fazem com que vocês sentem que vocês não conseguem? Né? E eu gosto muito de falar isso, sabe? Eu não falo para vocês não se responsabilizem, só que eu falo para vocês não se culpem. Né? Falta muito, assim, falta muita informação, falta muito conhecimento e, principalmente, tem um mercado bem grande aí que faz de tudo para que você continue pagando o que você está pagando hoje, para que eles continuem lucrando, para que continue tudo do jeito que está. E aí, como eu falei, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na tentativa, achando que é o jeito certo? O primeiro deles é ir falar com o gerente, já falei aqui com vocês, né? Ir lá falar com o gerente e falar com a pessoa que não tem caneta para resolver. O segundo erro mais comum, parcelar. O famoso tomador flex. Então, assim, você vai lá, parcela com a melhor das intenções, você sai feliz da vida, ou você refinancia, pega um consignado, renova com troco, vai lá, quita o cartão, mas aí acaba que a parcela ficou alta demais e daqui 90 dias ou daqui 60 dias você parcelou, achou que ia resolver, mas voltou a ter dificuldade para pagar tudo. Então esse é o segundo erro mais comum, né? As pessoas, elas parcelarem na expectativa de que não vai dar certo, vou cortar aqui. Não, aí a vida acontece, as coisas sobem de preço, o salário não sobe e não consegue honrar com as renegociações, os parcelamentos que fez no susto, sem saber o que era justo ou não. E o terceiro erro, que eu falo que é o jeito errado, que não funciona, que é mais comum as pessoas fazerem, é no desespero do telefone tocado, o gerente ligar fazendo uma proposta incrível de dizendo nós nos preocupamos com você e temos uma solução feita para você, renegocie já, né? Faz isso aqui.
as pessoas elas parcelam uma dívida aqui, amanhã parcela outra, e também torna a se enrolar. E por que é diferente, Dagi, a segunda situação, que são as renegociações, e esse, fala que é parcelamento pinga-pinga. Porque quando você apaga um incêndio aqui, apaga um incêndio ali, você não está fazendo um processo para se livrar das suas dívidas, você está só falando assim, vou negociar essa, ufa, negociei a Riachuelo, ufa, negociei o cartão de crédito, e aí você está só apagando incêndio, né? Você está só apagando ali pequenas coisinhas, você está só apagando uma dívida e aí daqui 6 meses volta, e você faz outra dívida. Então, assim, os erros mais comuns que a gente vê são esses, e não funciona desse jeito. Mas espera aí, Dagi, se não funciona desse jeito, o que eu preciso fazer diferente? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do que você fala? Eu vou falar de uma forma simples aqui, mas para que você entenda da seguinte maneira. Se você, até aqui, não sabia dessas coisas que eu falei, principalmente tinha na sua cabeça, ou eu vou ter que fazer o que esse povo faz, loucura, deixar de pagar, ou vou ter que ficar sem cadastro lá no banco, vou ficar com restrição interna, nunca vou poder financiar uma casa, não sei o que lá, e aí você tava na sua cabeça, tipo assim, não vou conseguir. E aí, por você pensar nisso, você não decide. Você nem sequer, às vezes, pensa nisso. Você está conformado. Então, não tem uma decisão. Outro ponto, né? Então, peraí. Então, tá, você está me falando que eu preciso decidir. Pô, é claro que eu quero me livrar das dívidas. É claro que... Mas será? Mas se você não, na sua cabeça, não enxergar que é possível, não, pelo menos vislumbrar isso que eu estou falando aqui e falar, opa, peraí, pode ter algum sentido, deixa eu investigar, né? Você nem começa. Você só vai vivendo a vida. Quantas pessoas, eu tenho certeza, se pergunta todo dia, será que algum dia eu vou sair dessa situação? Mas aí tem que acordar, tem que botar as crianças na escola, tem que trabalhar, tem que atender 1000 demandas. Semana que vem é aniversário de é um que está doente no hospital, é outro que morreu, e a vida acontece e você vai empurrando. Vai empurrando. Não porque você não quer, e sim porque você pega e fala assim, não dá. Então a gente fala muito de uma decisão. O segundo ponto que eu falo, que parece papo motivacional, é de verdade, se você não para e fala assim, caramba, eu tô nesse cenário, a culpa não é minha, eu tinha muita coisa que eu não sabia, mas eu tenho um motivo para sair disso. Eu tenho um motivo para sair. Pela minha família, é pelos meus filhos, eu quero ser feliz, é pelos meus sonhos, eu quero, né? E eu quero por isso. Eu costumo muito falar disso, de motivo, né? E eu brinco que eu tô meio emotiva, não vou entrar muito nessa parada emocional, porque eu nem costumo fazer muito isso aqui, mas de verdade, quando você tá com um problema financeiro, de qualquer nível, tá? De qualquer valor, de qualquer tamanho, quando você está com problema financeiro, não vai ser só com técnica de negociação, com financeiros e coisa de financeiro que vai fazer você sair. Tem um ser humano aí do outro lado. E você pode sair disso, você merece sair disso. Mas nessa pressão que você tá, sozinho, olhando tudo e se sentindo culpado e carregando esse fardo de, meu Deus, a culpa é minha, eu lasquei com a minha vida. Enquanto você não falar assim, cara, eu consigo, peraí, eu tenho porquê para sair disso, cara, eu tenho pessoas aqui que dependem de mim, eu tenho sonhos que eu já tive, mas que as dívidas tiraram de mim, e eu já entendi que, pô, a culpa não é só minha, tem uma parada acontecendo aí, os juros talvez estão 10 vezes mais que eu deveria pagar, que eu falo de decisão. E aí, a decisão, legal, Dagi, então tá, eu decidi, eu tenho um motivo, né, eu falo muito do motivo, eu tenho um motivo forte, eu entendi, só que a terceira coisa que falta, que é o que eu falo, que eu trago aqui, eu tô dando uma aula para vocês, é conhecimento, é metodologia, eu falo, não tem uma técnicazinha, não tem uma coisinha, eu tô falando de uma metodologia, né? Então, assim, eu sempre falo, quando eu falo que é de uma metodologia, que é um caminho, né, que são técnicas, que começa por esse passo que eu estou aqui agora dando para vocês, que vocês já vão entender, que a gente já vai caminhar para o fechamento, esse passo que eu estou dando para vocês é um primeiro passo, é entender, é olhar para o problema e falar, peraí, deixa eu situar onde é que eu estou aqui, né? Deixa eu entender onde é que eu tô, deixa eu entender o que é certo, o que é errado, o que é minha culpa, o que não é minha culpa, o que era falta de conhecimento, porque quando eu nem vi o negócio, eu não posso nem pensar nisso, porque eu nunca vi. Se eu nunca vi um hipopótamo,
né? Se alguém não me falar, ó, hipopótamo é um bicho assim, eu não tenho como pensar no hipopótamo, né? Se eu não trouxer luz para o teu problema financeiro e falar assim, oi, tudo bem? Tem 61 milhões de pessoas endividadas também. Você está aí sozinho na sua casa, porque no Brasil ninguém tem cultura de conversar sobre dívida, como eu falei agora há pouco. Mas, ó, tem mais gente e tem uma oportunidade de ser diferente. Então, quando eu trago luz, é para dizer para vocês que, cara, se você está procurando uma diquinha, já para de me seguir, já pode sair daqui, porque eu não tenho essa dica para te dar. Eu não tenho uma dica. Eu tô aqui todo dia te dando um passo. Tô aqui todo dia dizendo, começa por aqui, você também consegue. O meu conteúdo, tudo que eu faço aqui na internet, cada vídeo que eu solto aqui, tem o objetivo de dizer assim, oi, sabe esse problema que você tem aí? Você podia resolver ele 10 vezes mais rápido. Ó, vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Então, esse é nosso papel aqui é esse. E aí, entendendo isso, você vai falar assim, beleza, Dagi, entendi. Então tá. Então, você está dizendo que eu não preciso pagar 10 vezes mais de juro e que eu posso me livrar das minhas dívidas por 3 vezes menos do que estão me cobrando, sem fazer nada errado. Então, assim, ó, inclusive, se vocês estão procurando uma diquinha, procurem outra rede social, procurem outro especialista, né? Procurem outra pessoa. Eu vou agora dar um passo prático para vocês. Mas quem está procurando uma diquinha, quem está procurando uma coisa, cara, não tem. Isso não tem, tá? Não tem. A começar que eu falo para todo mundo, para você pensar assim, eu vou começar, você já precisa saber que pelo menos tem 5 hierarquias no mercado financeiro. Aí você fala, pô, é difícil, né? Eu não falei que era fácil, eu falei que era simples. E eu não quero aqui as pessoas que acham que existe um milagrinho que em 30 dias vai perder 30 quilos, né? Que em 30 dias vai resolver uma vida inteira de endividamento. Mas eu tô aqui para dizer que se você tem dívida e aí dentro do teu coração tem um desejo real, profundo, de se livrar das suas dívidas e esquecer todo esse sofrimento que você vive aí por ter dívida, eu tô aqui para dizer, eu consegui. E exatamente por eu ter passado e saído das dívidas de um jeito totalmente difícil, foi que eu desenvolvi a metodologia que eu ensino aqui há 4 anos. Porque eu falei, não é possível que uma pessoa tenha que entrar em depressão, que uma pessoa tenha que perder 4 anos da vida dela, não falar com ninguém, não ter amizade, se tornar uma pessoa extremamente fechada, viver o pão que o diabo amassou dentro de um emprego, porque tem dívida. E eu olhava para mim e falava, só eu que tenho esse problema. Só eu que tenho dívida. Qual que é a tua primeira missão para hoje? Presta atenção no que eu vou te falar. Existem 3 pessoas, eu falo muito isso aqui, existem 3 tipos de pessoas com dívidas, né? E eu quero que você se enquadre em algum perfil. Eu não gosto de ficar dando selo para as pessoas, né? Tipo, muito endividado mais ou menos e pouco endividado. O pessoal das pesquisas de censo fazem isso. Aí eu quero que você entenda aqui. Cara, para e pensa. Você está no grupo das pessoas que não sabia que podia sair das dívidas, se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor, ou então no grupo das pessoas que nem sequer pensava em mexer no juro da sua dívida. Esse é o primeiro grupo. As pessoas que, tipo assim, cara, nem imaginava, e aparece um vídeo de uma maluca com os cabelos tudo arrepiados no meu Instagram, e aí eu começo a seguir ela começa a falar uns negócios, então você tem que entender, se você tava nesse grupo, é tipo assim, você acabou de chegar, você tá, tipo, encostando nas paredes, falando assim, deixa eu entender. E aí, quando você se coloca nesse grupo, você fala, pô, eu tenho que buscar mais, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá na live da Dagi, eu tenho que ver os posts que ela sai, eu vou mandar um direct para ela falando, pô, o que é isso? Enfim, você vai entender que, tá, peraí, eu vi um negócio aqui que antes eu não tinha visto. Só que aí, né, essa galera até chega aqui. Só que aqui é mais comum o perfil do meio, o perfil dos procrastinadores. O perfil que fala assim, eu tô com dívida, mas não, vai entrar, vai fazer uma rescisão, aí vai sair o FGTS, né? Vovô morreu, vai sair um inventário que já tá rolando lá há 3 anos, aí eu vou lá e negocio. A gerente falou que é só parcelar, semana que vem eu vou lá e renovo consignado. E é muito louco, porque hoje eu relatei para vocês nos stories que eu falei com uma pessoa que me acompanha aqui desde 2018. E eu nunca fiz isso antes aqui. E eu liguei para essa pessoa. Eu falei, me dá seu telefone. Porque eu falei assim, eu quero entender o que fez com que essa pessoa me conhecesse quando eu morava lá em Cuiabá, não tinha nem, acho que nem 1.000 seguidores eu tinha,
né? Não era a da GL que falava de dívida, era uma consultora financeira, eu atendia lá em Cuiabá, estava começando. O que tem, né? Qual que foi? Eu queria saber, eu falei, o que essa pessoa viveu, que ela passou 3 anos com o problema, até chegar no momento de falar, eu preciso de ajuda e agora é sério. E aí eu tenho todos os, meu direct, eu tenho o mesmo Instagram desde sempre. E eu vi todas as vezes que eu falei com ela. Todas as vezes eu respondi a pergunta dela e ela sempre falava, não, eu vou ver, não, eu vou nesse curso aí, não ia, não, eu vou ligar para sua secretária, e não ligava, não, eu preciso de uma consultoria, eu falava, não, beleza, marca aqui, não marcava, e aí eu tomei essa decisão hoje, de ligar para uma seguidora, né, e aí não empolguem não, tá, que eu não vou fazer isso todo dia, mas eu liguei para ela, e eu acho que foi uma das conversas mais ricas que eu tive com alguém, assim, desconhecido. Por quê? Porque eu pude ouvi-la e entender que o que fez ela agora falar eu quero e não importa o que eu tenho que fazer, foi ela ter escutado da filha dela, mamãe, por que você tá triste? Não, filha, eu não tô triste. Mamãe, você tá triste. E aí eu falo, puta que pariu, eu falo tanto de... Aí eu xinguei, não era pra xingar. Eu falo tanto de mercado financeiro, eu falo tanto de juro, eu falo tanto de tanta coisa, mas a mensagem maior que eu trago aqui, para quem ficou até o final, é que a primeira parada que tu vai ter que resolver para conseguir se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor, é se olhar no espelho e falar, eu não sou isso aqui, eu não sou um endividado, eu estou com um problema financeiro e agora que essa doida da GL apareceu na minha frente, eu entendo que pode ser diferente. Só que precisa de uma decisão, precisa de um motivo, como eu falei, o motivo dessa mãe é a filha, né? E eu preciso começar a entender quais são essas técnicas, qual que é essa possibilidade, como é que eu começo, né? Então, entendam que essa galera que procrastina, eu entendo, é fuga, né? É fuga. E quando você vê uma live minha e fala assim, putz, você deve estar falando que é um cenário aqui no nosso país, que o juro aqui é alto pra caramba, é um dos mais altos do mundo, e que pode ser diferente, deixa eu ouvir. E só que tem aí, como eu falei, esse é o segundo grupo de pessoas, só que tem o terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que estão, vocês podem ver aí nos comentários, as pessoas que estão desesperadas. Elas estão assim, por favor, me ajuda, me salva, eu não sei mais o que eu faço, eu tô desesperada, e são as pessoas que eu falo assim, se você não pegar agora, se acalmar e falar qual é o remédio que eu preciso para o meu problema. Eu tô com um problema e eu preciso de um remédio. Enquanto você não sair do desespero e falar assim, tá, eu vou começar, por onde que eu começo? Que é o que eu vou falar agora. Você deve estar doido comigo, né? Que eu tô aqui falando por onde que eu começo, por onde que eu começo, por onde que eu começo faz tempo, né? Então, independente, olha só, eu falei dos 3 tipos de pessoas. Pessoa que nem sabe que tem dívida, que fica fingindo que não tem, ou que fica assim, ah, não, vai resolver. Você tem os procrastinadores que estão deixando para depois, esperando, sei lá o que, uma bomba estourar, e você tem a galera que já está desesperada e fica tão desesperada que não faz nada. É tipo assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus. Tem aquele videozinho do menino que tá se afogando e na verdade ele tá num palminho do chão, né? E aí você entende assim, cara, como é que com esse desespero todo eu vou começar? Então, entenda que eu falei sobre isso, de você olhar no espelho e falar, não sou minha dívida, né? Pô, peraí, eu acordo cedo, eu trabalho, aí eu sempre falo para vocês, eu tenho certeza que aqui na minha rede social não tem gente vagabunda que não faz nada da vida. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que tem pai, mãe de família, gente que trabalha, e aí quando você olhar e falar assim, cara, eu não sou minha dívida, eu estou com um problema financeiro. É só você parar para pensar. Quando uma pessoa está com câncer, ela não chega e fala assim, ah, eu tô com câncer, culpa é minha. Culpa é minha. Comi muita ervilha enlatada e a culpa é minha, né? Então, a pessoa tá com problema de saúde. Ela tá com problema de saúde, que pode ser hereditário, que pode ser por tantas coisas, né? Eu não sou médica, então não sei as causas de câncer, né? Eu tô com problema de saúde. Qual que é a solução? É rádio? É químio? Tem que tirar? O que tem que fazer? Né? Ah, Dade, mas você acha que eu vou estar com câncer e vou ficar calma? Não tô falando que você vai ficar calma, mas você precisa falar assim, tá, qual que é o tratamento? Né? O que eu preciso começar a fazer? E eu queria trazer isso para vocês, sabe? Quantas histórias vocês já viram de pessoas que se curaram de câncer, né? Dívida é um câncer? Não é sobre isso, mas
Eu tô aqui para dizer para vocês que eu tenho a graça, a alegria, o privilégio de acompanhar todos os dias pessoas que estão se livrando da dívidas pelo valor justo, recuperando a paz, recuperando a alegria, e vocês vão ter oportunidade de ouvir meus alunos, de ver, vira e mexe falando deles aqui, e falando para vocês que são pessoas que tomaram essa decisão, que algum dia estiveram aqui como vocês estão aqui agora. E aí, quando você se acalma um pouco, a gente precisa dar os seguintes passos. Entenda aqui o que eu estou dizendo para vocês. Cara, a primeira coisa que você vai fazer é entender o que eu devo. O que eu devo? Eu estou devendo cartão, dá nome para suas dívidas. Porque provavelmente, você fez o que todo mundo faz. Assina as coisas e não lê. Muitas vezes, na era do digital, só aperta aquele cliquezinho, né? Eu li, aceito e concordo, mas eu não li nada. Né? Qual que é a taxa de juro das suas dívidas? Anota essas perguntas aí, tá? Pergunta número 1, o que eu devo? O que eu devo? Eu devo cartão? Eu devo cheque especial? Dá nome para suas dívidas. Dívida não é tudo igual. Dívida é diferente, dá nome para suas dívidas. Número 2, quanto é que eu estou pagando de juro? A Dagi disse que pode ser que meu coleguinha do lado, que ganha um pouquinho mais que eu, está com um juro menor que o meu. E que isso não está certo. Se o juro dele é menor, eu posso brigar para ter um juro menor também, sem precisar saber o juro dele, né? É porque é preço, o nome disso é preço da taxa de juros. Então, assim, o Haddad me falou que meu juro pode ser muito mais alto do que uma pessoa que isso não tá, é muito estranho, porque o banco simplesmente falou, para o João é 3, para a Maria é 1, porque a Maria é funcionária pública e porque a Maria tem um cadastro bom aqui e paga seguro de vida pra gente. Né? Então, o preço do juro não é igual, e o banco não está errado de fazer isso, tá? O banco pode emprestar o dinheiro ou o juro que ele quiser, da mesma forma que você pode ir lá e buscar pagar por um valor 3 vezes menor. Então, aí você entendeu isso, então você falou, vai começar a entender quanto é que você paga nas coisas, qual é a taxa do seu consignado, qual é a taxa do seu CDC, qual é a taxa do seu financiamento do seu veículo, qual é a taxa do financiamento da tua casa, qual é a taxa de juro que você está pagando? Lembra que eu expliquei que dívida é o valor que você pegou emprestado e juro? E parece que é óbvio, né, que tem juro, mas não é não. As pessoas, elas falam assim, minha parcela é 1.500. Ninguém fala assim, a minha parcela é 1.500, 500 é amortização e 1.000 é juro. Porque essa palavra amortização já é financeiro, já é termo técnico, já é termo que só vai estar no contrato. Contrato que você nem leu, contrato que você nem assinou. Entendeu? Que você nem assinou ali presencialmente, você só deu aquela assinatura virtual ali, né? E aí, depois disso, você vai colocar assim, cara, tá bom, agora eu entendi isso, eu vi as minhas dívidas e você vai sair daqui com uma certeza. Presta atenção no que eu vou falar, né? A culpa dessa parada não é toda sua. Existe uma deseducação, a gente fala financeira, existe o sistema financeiro, existe o Brasil que tem um juro muito alto, eu já falei isso várias vezes aqui. Você não é sua dívida. Você já entendeu isso? Então você não é sua dívida. Não é isso que você é. Você é o pai da Joana, você é o pai da Beatriz, você é o pai da Maria Clara, você é o funcionário que é auxiliar administrativo, que é analista, que é técnico, que é, enfim, delegado, que é advogado, você é essa pessoa, né? A dívida que você tem é um problema financeiro que você vai dar tratativa. E aí a gente precisa sair do papinho de eu tenho dívida e começar a dar nome aos bois. Quais são as minhas dívidas, quantas são, quanto, em quais bancos e qual é o juro que eu pago. Porque aí, com esse passo prático, então presta atenção, eu fiz essa construção com vocês porque a gente veio lá de cima e eu falei para vocês que no Brasil, eu dei o exemplo do Banco do Brasil, um banco com 54 milhões de clientes e só 1.400 pessoas nos últimos 30 dias levantaram a mão e pediram alguma coisa para esse banco, nos órgãos de regulação de banco, de crédito, de consumidor. Então, eu estou falando de 54 milhões de pessoas. Se dessas 54 milhões, eu tenho certeza que pelo menos metade, ou seja, 25 milhões de pessoas, deveriam estar batendo lá com as suas dívidas no papel, pesquisando, sabendo por onde, o que faz, para onde que vai, qual que é o juro da dívida. Tem a aula minha aqui que eu falo, como saber se meu juro é caro ou alto. Você procurar no YouTube, você vai achar. Tem aí uma aula que eu falo, como saber se meu juro é alto. Por quê? Porque você vai pegar o seu juro, vai olhar o juro que está no mercado, vai pesquisar, vai se informar, vai ver nos outros bancos e vai falar, meu Deus, meu juro está muito alto. Então, assim, ó, está muito alto. Agora que eu sei que está muito alto, e eu não sei que está muito alto só porque eu acho que está caro. Eu sei que está muito alto porque o meu é 10 e o preço é 3. Eu sei que o meu é caro porque o meu é 11 e o preço é 2. E agora eu vou brigar pelo 2.
Porque eu não sou mais a pessoa que tá, ai meu Deus, eu tenho dívida. Eu sou uma pessoa que entende que não é a dívida, que problema financeiro tem solução e que decidiu fazer diferente. Você tem dívida. Você vai pegar um papel em branco e vai começar a dar nome nas suas dívidas. Você não vai mais falar, eu estou endividada. Você vai falar, eu devo cartão de crédito de tal lugar. Você vai ter que botar as suas dívidas no papel. E esse é um dos passos mais desafiadores que o endividado passa. É um dos passos mais desafiadores. Você vai dizer que você vai acordar super motivado para botar suas dívidas no papel? E ir lá no banco e perguntar, ô fulaninho, tá vendo esse crédito pessoal que eu tô pagando R$ 1.200? Tá vendo esse consignado aqui? Qual que é a taxa de juros? Né? Você falar assim, você tem contrato das suas dívidas? Vou perguntar isso aqui para vocês. Quem aqui tem o contrato das dívidas? Você tem contrato das suas dívidas? Você tem uma pastinha? O contrato? Que diz lá quanto que você deve, qual que é a parcela, qual que é a taxa de juros? Eu aposto R$ 100 que não tem. Né? Quem chegou aqui de paraquedas agora, não tem todos os documentos da dívida, que são pelo menos uns 4. Eu aposto que não tem. Porque é o que eu falo. Eu tenho um monte de aluno, eu chego para eles e falo assim, você tem um documento da dívida? Você tem um documento da dívida? Não tenho. Então, assim, para você que falou assim, não entendi. Cara, entende. Tudo que eu falei aqui é para que você consiga sair do escuro e começar a dar nome aos bois para você falar, já entendi que dívida não é tudo igual, então você não vai negociar suas dívidas todas juntas, você não vai negociar suas dívidas todas de uma vez, você não vai juntar tudo numa parcela só, você não vai ir atrás lá do gerente para parcelar, você vai começar a negociar uma dívida de cada vez e se livrar de todas elas, se livrar de todas as suas dívidas, pagando o que você deve, que você não vai dar calote para ninguém, mas um valor justo, um valor pelo menos 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. Então, assim, e aí quando você fecha esse raciocínio, né, e eu quero reforçar aqui, que o que eu vim falar de mais profundo nessa live foi que essa história de que, né, é só parar de pagar, não existe, tá? Então, assim, não é só parar de pagar. Se você simplesmente para de pagar uma dívida e não se posiciona, você tem que entender que você não está cumprindo com um dever seu. E, mas meu nome vai ficar sujo, eles vão ficar me ligando, eu não tenho nada para o banco pegar. Será que você não tem nada para o banco pegar? Será que você não tem um salário para o banco pegar? E aí você precisa começar a pensar, mas o banco não pode mexer no meu salário. É o que eu falei, as coisas mudam, as leis mudam, os abusos continuam acontecendo, e eu não vou ser a pessoa que vai vir aqui falar que, né, enfim, eu não vou fazer uma passeata na Avenida Lúcio, Lúcio Costa aqui, porque o juiz deixou mexer em salário, né? Eu vou falar para as pessoas, vamos resolver? Dá para resolver. Então, assim, é você entender que sem você dar nome para suas dívidas, sem você começar a entender quanto é que você está pagando de juros, você não tem nem conhecimento do seu caso. Uma das coisas que a gente mais tem desafios aqui no processo com os meus alunos é o banco liberar os documentos da dívida, porque o banco não quer que você saiba quanto que você deve. O banco não quer que você saiba quanto que você paga de juro. Ele não quer isso, tanto que se você tirar um extrato de empréstimo no Banco do Brasil, você tira o extrato de empréstimo, você vai ver que só aparece assim, valor a pagar e quantidade de parcela, não aparece a taxa de juros. Então, eu desafio você a tentar no aplicativo do seu banco e descobrir a taxa de juros das suas dívidas. Você não vai conseguir. No Santander talvez você consiga, no Banco do Brasil não, no Itaú talvez. Por quê? E se você conseguir, você consegue a taxa, mas se você quiser o detalhamento das parcelas você não tem, só indo na agência. Se você quiser cópia do contrato, não tem, só indo na agência. Entendem? Porque para que eu vou deixar essa informação lá? Só para cutucar a onça com a vara curta? Não, deixa aqui guardado. E aí, mesmo que tenha uma resolução que diz que o banco tem que dar essas informações com 24 horas, o banco às vezes demora 15 dias para liberar o documento da tua dívida, que é a tua dívida, no caso. E o banco não libera, por N questões. Amei estar aqui com vocês, obrigada, espero de coração que vocês absorvam essa mensagem de que você não é a dívida que você tem e de que é sobre começar a fazer diferente, entender que a culpa não é toda sua, que você tem a sua responsabilidade, que você tem as coisas que você não sabia, que você pode começar a fazer diferente e que aí sim, com esse entendimento, você começa a ir para a prática, né? Sem passar
por essa decisão, por esse entendimento de onde você está, do território que você está, do sistema financeiro que você está inserido, do país que você está inserido, sem passar por esse momento de, pô, eu não sou minha dívida, eu vou resolver essa parada, e a Dagi me falou que tem jeito, aí sim você está pronta para dar o seu próximo passo, começar aí o que eu chamo de mapeamento das dívidas, e aí começar a resolver todas elas com a certeza de que, independente da sua dívida estar em dia, da sua dívida estar em atraso, você pode resolver isso, você pode, merece ser feliz, recuperar sua paz e se livrar das suas dívidas, que o sonho de todo endividado é se livrar das dívidas. Eu já estive aí, sei como que é. Então, beijo para vocês, até a próxima.